Agora, vamos começar, então, o corpinho do nosso dinossauro, tá? A gente vai começar trabalhando um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Agora, a gente pode fechar. A próxima carreira, a gente vai trabalhar uma carreira de 6 aumentos. Se você quiser, pode botar o marcador ou contar os aumentos. Eu acho mais fácil contar, porque é ruim ficar colocando o marcador no início, nessa primeira carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer 6 aumentos. 1, 2, 3, opa, acho que aqui falhou o fio aqui. 3, 4, 5 e no próximo 6. Essa carreira aqui é a carreira de número 2 e a gente acabou ela com 12 pontos baixos, tá bom? Você pode botar o fiozinho aqui para marcar o início das carreiras ou um marcador de pontos também, não tem problema, tá? Agora, a próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho e no próximo o aumento. Essa carreira vai ser toda assim, tá? Um ponto baixo e um aumento. Agora, um ponto baixo sozinho, no próximo o aumento. A gente vai repetir esse processo por 6 vezes, tá bom? Um ponto baixo, no próximo, o aumento. Um ponto baixo, no próximo, o aumento. Um ponto baixo, no próximo, o aumento. Essa carreira, a gente vai acabar com 18 pontos baixos, tá bom? 18 pontos baixos. Pronto, aqui. Eu não vou mexer o meu marcador de lugar, tá bom? Porque eu consigo identificar o início das carreiras, deixando ele aqui, ó, tá bom? Mas, se você quiser, você pode mexer. Agora, a gente vai trabalhar a terceira carreira. Vai ser aliás, a quarta carreira, né? 1, 2, 3, agora é a quarta carreira. Vai ser 2 pontos sozinhos, 1 e 2, e no próximo, o aumento, tá? Vai ser essa repetição, 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá bom? 2 pontos baixos, na próxima, o aumento. Vou fazer aqui a minha carreira por toda a volta e eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei a carreira de 2 pontos baixos e um aumento. E eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Agora, as próximas carreiras vai ser assim, ó. 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vai fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, a sequência, tá? 3 pontos baixos e um aumento, vai repetir isso 6 vezes, tá bom? A próxima, 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, 6 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento e 8 pontos baixos e um aumento, tá? É somente essa sequência, exatamente como você fez aqui, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, né? Repetindo, né? Esse mesmo processo 6 vezes, você vai fazer nas outras carreiras. 3 e um aumento, 4 e um aumento, 5 e um aumento, 6 e um aumento, 7 e um aumento, 8 pontos e um aumento, tá? A última carreira vai terminar com 60 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de aumento até eu chegar em 8 pontos baixos e um aumento. Quando eu terminar, eu volto aqui pra gente continuar.
Pronto, ó, fiz então as minhas carreiras de aumentos, ó, ficou dessa forma, tá? Fui fazendo até chegar em 8 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer uma sequência de carreiras retas, tá? Ponto sobre ponto. A gente não vai mais trabalhar aumento. Tirei o meu marcador dali e vou colocar ele para cima para me marcar aonde começa as carreiras retas, aonde eu vou começar a carreira de ponto sobre ponto. Agora, não tem mais aumentos, eu só vou fazendo um pontinho para cada pontinho de base, tá? Eu vou fazer um total de 7 carreiras, tá? 7 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo e vou deixando o meu marcador aqui, ó, não vou tirar ele daqui, para depois eu poder contar as carreiras retas. A gente cresceu assim, agora a gente vai começar a fazer assim, tá? Então, vai ser a altura agora do corpinho do nosso dinossauro, tá bom? Vou fazer, então, aqui as 7 carreiras, cada carreira contendo 60 pontos baixos. Quando eu terminar as 7 carreiras, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei, então, aqui as minhas 7 carreiras retas. Tá vendo como eu não preciso mexer o marcador de lugar, ó? Aqui tá o marcador. E aqui começou, então, as minhas carreiras retas, ó. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu acompanho sempre o primeiro ponto da carreira, ó. É só vir seguindo o primeiro pontinho, tá? Agora, a gente vai começar a diminuir esse corpinho. Como é que a gente vai fazer agora? Essa próxima carreira, se você quiser mover o marcador, pode mover, tá? Só tô ensinando a forma que eu faço, que eu acho que com o tempo fui pegando esse jeito para ficar mais prático e render mais o meu serviço, tá? Agora, a gente vai trabalhar o seguinte, ó, 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo ponto, a gente vai fazer uma diminuição. Então, pega o primeiro ponto, vem aqui no segundo, puxa o fiozinho pra frente e faz o ponto baixo, tá? A gente vai trabalhar essa sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira, tá? Vou fazer essa carreira aqui de 8 pontos baixos e uma diminuição e eu já volto. Pronto. Fiz a minha carreira de 8 pontos baixos e uma diminuição. Eu terminei essa carreira aqui com 54 pontos baixos, tá? Então, essa carreira vai ter um total de 54 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de 54 pontos cada, tá? Então, agora não tem diminuição. Eu só vou fazer pontinho por pontinho, 54 pontos por 2 carreiras, tá? A carreira de número 19 e a carreira de número 20, tá bom? Vou fazer aqui as 2 carreiras, você faz aí também, e aí a gente se encontra para fazer as próximas carreiras. Pronto, ó, fiz as minhas 2 carreiras retas, tá? Agora, a nossa próxima carreira vai ser de 7 pontos sozinhos, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o próximo vai ser uma diminuição, tá? A gente vai fazer dessa mesma forma por toda essa carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai acabar essa carreira com 48 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui a minha carreira de 7 pontos baixos e uma diminuição, e eu já volto pra gente continuar. Finalizei, então, aqui a minha carreira de 7 pontos baixos e uma diminuição, e aí vai diminuindo, assim, o corpinho do nosso dinossauro, tá? Agora, a gente vai fazer 3 carreiras retas, tá? Da carreira 22, 23 e 24, a gente vai fazer 48 pontos baixos, tá? Como a gente ficou com 48 pontos baixos por causa da diminuição, então, a gente vai fazer 3 carreiras, cada carreira com 48 pontos baixos, tá bom?
Vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas retas e eu volto pra gente continuar trabalhando no corpinho do nosso dinossauro. Pronto, finalizei então as minhas 3 carreiras retas, tá bom? Eu fui subindo o marcador para ficar mais fácil de achar o primeiro ponto, tá? E agora, a gente vai fazer, então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu venho aqui e faço, faço 1, 2, tá escapando aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu faço uma diminuição. Tá? Vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou acabar essa carreira com 42 pontos baixos. Vou fazer ela e eu já volto. Terminei a carreira de 6 pontos baixos e uma diminuição, acabei com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras, tá? 4 carreiras retas. Não é mais diminuição, agora não tem mais diminuição nas próximas 4 carreiras, tá? Depois vai ter sim, mas agora você vai fazer 4 carreiras retas, tá bom? 4 carreiras com 42 pontos baixos cada carreira. Eu vou fazer aqui as 4 carreiras e eu já volto. Finalizei aqui as minhas 4 carreirinhas retas, ó, tinha colocado o marcador aqui, então, ó, 1, 2, 3... 4 carreiras retas, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição. Venho e faço 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Tá? Continuo fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. Vou fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição até acabar a carreira. Essa carreira, a gente vai acabar com 36 pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui, então, essa carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição, e aí eu já volto pra gente continuar. Pronto, fiz 5 pontos baixos e uma diminuição, e agora a gente vai trabalhar uma quantidade de 3 carreiras retas, tá? 3 carreiras de pontinho sobre pontinho. Agora, as próximas 3 carreiras não tem mais diminuição. Só vai fazendo um pontinho por pontinho, tá? 3 carreirinhas. Eu vou terminar as minhas 3 e a gente já se encontra. Finalizei, então, aqui as 3 carreiras retas, tá? Agora, eu vou encher um pouquinho, vou colocar um pouco de enchimento para ficar mais fácil de modelar aqui a parte de baixo do corpinho, tá? Eu vou ajeitando ele dentro do corpinho aqui, ó. Vou colocando aos poucos o enchimento, lembrando, não coloca muito, pra não ficar muito cheio, tá? Vai modelando ele com calma, não enche até em cima, porque senão fica ruim de crochetar, tá bom? Vai colocando e vai sentindo como que ele tá, se ele tá preenchido, se ainda falta alguma coisa, ó. Vai colocando mais pra baixo, e aí você vai colocando e vai sentindo como é que vai ficando o corpinho dele, tá bom? Ó, dessa forma aqui, ó. Vai apertando aqui. Mais esse pouquinho aqui, tá bom. Depois eu encho mais, mas a parte de baixo, que era o que eu queria, já tá bem cheinha. Tá? Vamos, então, para as próximas carreiras. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vem nessa próxima carreira fazendo 4 pontos baixos sozinhos. Então, eu venho e faço 1, 2, 3 e 4. No próximo aqui, eu venho e faço uma diminuição.
tá? Vou fazer isso por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou acabar essa carreira com 30 pontos baixos. Vou fazer ela e já volto. Pronto. Fiz, então, a minha carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar duas carreiras, tá? Duas carreiras retas. Duas carreirinhas de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as duas carreiras. E a gente já tá quase chegando no finalzinho do corpo, tá bom? Pronto, ó. Terminei, então, as minhas duas carreiras retas. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e 3, e uma diminuição. A gente vai fazer esse mesmo processo de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, vai fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, você vai ter 24 pontos baixos, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Depois que vocês fizerem essa aqui de 3 pontos baixos e uma diminuição, vocês vão fazer 5 carreiras retas, tá? Então, faz essa de 3 pontos baixos e uma diminuição, e depois faz 5 carreiras retas, de ponto sobre ponto, tá? Vou fazer essas 4 carreiras. Essa de 3 pontos baixos e uma diminuição, aliás, 5. 3 pontos baixos e uma diminuição, mais 5 carreiras retas, tá? Mais 5 carreiras retas, de ponto sobre ponto. Lembrando, se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu retorno para vocês, tá certo? Vou fazer aqui e aí eu volto pra gente concluir o corpinho do dinossauro. Fiz aqui, então, as 5 carreiras retas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vim seguindo aqui, ó, tá? E agora, a gente pode vir aqui no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, tá? Puxar, deixar um fio, porque a gente vai precisar costurar esse corpinho na cabeça, tá? Não precisa ser muito longo, porque a gente vai costurar só essa parte aqui, tá bom? E aí, agora, a gente pode tirar o marcador e a gente vai encher agora o restante do corpo, fazendo daquela mesma forma que eu já falei. Vai com a mão por fora e com os dedinhos por dentro. Vai preenchendo os espaços vazios, colocando de pouco em pouco, tá? Para não ficar mal colocado. Com paciência, a gente consegue chegar num bom lugar, tá? E aí, você vai preenchendo os espaços vazios e arrumando, ajeitando, modelando, então, o corpinho do dinossauro, tá? Então, é isso. Eu vou terminar de encher aqui. Vou ajeitar o meu corpinho, vou modelando ele, e aí a gente segue pro próximo passo. Vamos começar agora os bracinhos do nosso dinossauro, tá? Lembrando, eu sempre falo isso nos meus vídeos, a gente vai fazer 2 braços, claro, né? E 2 pernas. Então, quando você for fazer, faça sempre no mesmo dia, tá? Os bracinhos. Por exemplo, se você for fazer o braço hoje, faz os 2. Por quê? Porque ele sempre dá diferença de um dia para o outro. Se você tá mais tensa ou se você tá mais calma ou calmo, né? Vai influenciar no tamanho do nosso dinossauro, tá? Então, se você for fazer, cheguei do trabalho, tô cansada, vou conseguir fazer, faço só não faça, deixa pro outro dia, tá? Sempre fazer, essa é sempre a dica que eu dou, né? Sempre fazer os membros sempre no mesmo dia. Pode ser os bracinhos hoje e as perninhas amanhã, só não pode ser um braço hoje e uma perna hoje, e amanhã um braço e uma perna, em dias diferentes, tá? Porque é experiência própria, vai dar diferença. Então, faça sempre no mesmo dia os membros, tá? Vamos lá para os braços, então. A gente vai fazer um anel mágico, e dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5 e 6, tá? Vamos fechar esse anel. E aí, agora, o próximo passo é fazer 6 aumentos, sempre como eu falo, tá? Eu não coloco o marcador nessa primeira carreira, porque eu acho que atrapalha. Então, eu conto, venho aqui e faço 6 aumentos. 6 aumentos. Aumentos são 2 pontos dentro do mesmo lugar. 2, 3, 4, 5 e 6. Fica mais fácil do que colocar ali no começo da carreira as marcações, os marcadores, tá? Fecha um pouquinho mais o anel mágico. Agora, você pode colocar aqui, usa o próprio fiozinho do anel mágico para marcar o início das carreiras, tá? E agora, a gente acabou com 12 pontos baixos nessa carreira aqui, tá? Agora, a próxima carreira vai ser de um ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento. A gente vai fazer esse mesmo processo por toda a volta. Um ponto baixo sozinho e no próximo, o aumento. A gente vai acabar essa carreira com 18 pontos baixos, tá? 18 pontos baixos. Cada carreira que a gente faz aumenta 6 pontos. Então, vamos lá. Quase terminando essa carreira aqui, de um ponto baixo e um aumento. Aqui. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E agora, última vez, um ponto baixo e no próximo, o aumento. Opa! Aí, fechou. Agora, nossa terceira, aliás, nossa quarta carreira vai ser de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos sozinhos, 1 e 2, e no próximo, o aumento, tá? 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, a gente vai acabar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer essa carreira e eu já volto. Fiz aqui, então, a minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento, acabei com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras retas, tá? Coloca a tua marcação pra cima. E aí, a gente vai fazer 4 carreiras retas, sem aumentos, só pontinho sobre pontinho, tá? Aqui não tem segredo, é só ir fazendo os pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Você vai fazendo aí, são 4 carreiras, tá? Só vai fazendo as carreirinhas, terminou, continua, 4 vezes, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e eu já volto. Terminei aqui as minhas 4 carreirinhas retas. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, e uma diminuição, tá? Vamos fazer assim por toda a carreira. 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Vamos fazer esse processo por toda a carreira, tá? A gente vai voltar a ter agora 18 pontos baixos. A gente vai diminuir um pouquinho a mãozinha do nosso dino. 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui. Só conferindo, fechou, tá?
2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar 2 carreiras retas, tá? 2 carreiras de pontinho sobre pontinho. Agora, não tem mais diminuição, não tem mais aumentos, por enquanto, né? Agora, é só subir 2 carreiras, fazer 2 carreiras. Vou fazer as 2 carreiras aqui, eu já volto. Pronto, ó, fiz as 2 carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer novamente 2 pontos baixos, 1 e 2, uma diminuição, só que agora a gente não vai fazer 6 vezes esse processo, a gente vai fazer só 4, tá? Então, vamos lá. De novo, 1 e 2, e uma diminuição. Aqui, a gente já pode encher um pouquinho esse bracinho para ficar mais fácil de trabalhar. 1 e 2, uma diminuição. Vou fazer mais uma vez aqui. 1 e 2, e uma diminuição. E a gente acaba a carreira com 2 pontos baixos. 1. Se eu tivesse enchido, teria sido mais fácil. 2. Opa. A gente vai acabar essa carreira com 14 pontos baixos, tá? Vamos encher um pouquinho, deixa eu tirar esse marcador dali. Tirar essa marcação. Aqui. Vamos colocar ela pra dentro. E agora, vamos colocar um pouquinho de enchimento nessa mãozinha pra ficar mais fácil da gente crochetar. Só não coloca muito até em cima, porque senão fica ruim na hora de fazer, por causa que aí fica, a agulha fica pegando o enchimento. É só mais embaixo mesmo pra facilitar o nosso processo de crochetar. Bota mais um pouquinho. Quase lá. Acho que eu coloquei demais. Vamos lá, arrumando. Tá. Pronto, agora fica mais fácil da gente crochetar. Agora, a gente vai fazer uma quantidade de 14 carreiras retas, tá? Agora, a gente vai fazer o comprimento do bracinho do nosso dinossauro. Então, você bota um marcador, pode ser um marcador de ponto, pode ser um pedaço de fio. Eu vou usar um pedacinho de fio aqui, ó. Um retalho que eu já tinha. Vou colocar aqui e vou começar a crochetar, então, tá? São 14 carreiras, agora não tem mais diminuições, tá? É só pontinho sobre pontinho. Eu vou fazer aqui as 14 carreiras, volto pra gente concluir o bracinho do dinossauro. Se você quiser ir colocando enchimento conforme você vai fazendo, conforme vai crescendo, pode ir colocando, senão também não precisa, tá? Coloca depois, quando tiver todo pronto também, não tem problema, tá bom? Vou fazer aqui a minha parte e a gente se encontra ali no finalzinho desse braço. Pronto, ó, finalizei então as minhas 14 carreiras. Vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou deixar um pedaço de fio pra costura. Não precisa ser muito grande, porque é só o bracinho mesmo, tá? Só também não deixa muito pequeno, porque senão depois na hora de costurar fica ruim com ele muito curto. E aí, eu vou encher esse restinho desse braço aqui com o enchimento, tá? E aí, depois, você pega e faça mais um... não tá dando muito certo isso aqui pra encher, peraí. Vou pegar uma caneta. Pronto, agora ficou melhor. E aí, depois, você faça mais um bracinho desse, tá? Faz mais um bracinho. Faz os dois no mesmo dia, pra ficarem o mesmo tamanho. Não enche muito o bracinho, senão fica estufado, né? Fica
aberto, aquela coisa meio aberta. Não enche muito até em cima, pra não ficar ruim na hora de costurar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, se você enche muito, ele fica assim, ó, esgaçado, aberto, tá? Então, não enche muito. E é isso aí. Esse foi o passo a passo do bracinho do nosso dinossauro. Vamos começar, então, a fazer os pezinhos do nosso dinossauro. Os pezinhos a gente vai começar com o fio glow, tá? É aquele fio que brilha no escuro da círculo, tá bom? A gente vai começar, então, os pezinhos fazendo um anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse fio aqui, ele é um pouco mais seco de trabalhar. Então, quando você for fazer essa primeira carreira aqui, faz com os fios, os pontos um pouquinho mais frouxos, senão fica ruim de você fazer a segunda carreira, tá? A segunda carreira, a gente vai fazer de 6 aumentos. Então, você vem aqui já no primeiro ponto e já faz o primeiro aumento, tá? Então, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 e o último, 6. A gente vai acabar essa carreira com 12 pontos baixos, tá? Essa carreira a gente vai finalizar com 12 pontos baixos. Vamos fechar um pouco melhor esse anel mágico. Pronto. Agora, a próxima carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento. Vamos botar o fiozinho aqui pra gente marcar o início da carreira, tá? Então, essa carreira a gente vai trabalhar um ponto sozinho. Aqui. Opa. E no próximo, a gente vai trabalhar o aumento. Vamos fazer essa mesma repetição, tá? Por toda a carreira. Um ponto baixo sozinho, no próximo, o aumento. A gente vai acabar essa carreira aqui com 18 pontos baixos, tá? Essa é a terceira carreira. Então, tô fazendo aqui um ponto baixo sozinho. Tá vendo que ele é um pouquinho mais seco que os outros fios? Deve ser por causa da tinta, né? Claro. Então, a gente tem que... Acaba que eu não consegui trabalhar o ponto X, que é o square. Tive que trabalhar o ponto V normal, porque ele é um pouco mais seco e aí fica mais duro e aí fica bem ruim de fazer o ponto. Então, eu tô trabalhando o ponto normal. E aqui é o último. Eu falei ponto X, é ponto baixo, mas só muda a forma de fazer ele, tá? Esse aqui fica um Vzinho e o square fica um X, tá bom? É só na hora de pegar a agulha. A próxima carreira, a gente vai fazer de 2 pontos sozinhos e um aumento. Ó, o square a gente faz assim, ó, a gente pega o fio por cima, tá? Talvez você já saiba fazer. Tá vendo que ele fica mais apertado? E o ponto V, a gente passa a agulha por baixo. Ó, o square por cima e o V por baixo. Daí, ele fica um pouquinho mais soltinho. Um pouquinho mais fácil de fazer. Então, é uma dica, se você tiver... Deixa eu falar aqui primeiro, depois eu explico o ponto. Essa carreira vai ser de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? E a gente vai acabar com 24 pontos baixos. Tem que fazer essa repetição de 2 pontos baixos, depois o aumento. Voltando a falar do ponto square, então, se o seu ponto no amigurumi fica muito aberto, se fica aqueles buraquinhos, ó, tipo esse fio aqui, ó, tá ficando buraquinho no amigurumi. Então,
você pode tá trabalhando com um ponto square. Eu, particularmente, o que eu faço? Quando eu vou trabalhar com o fio balloon ou soft, eu gosto de fazer o ponto square. Se eu vou trabalhar o fio amigurumi, eu prefiro trabalhar o ponto V. Eu acho que a aparência fica mais bonita. Então, é uma questão de praticar e ver o que você se adapta aí melhor. Então, se o seu ponto é muito frouxo, fica buraquinho, usa o ponto square, que ele é mais fechado. Ele fica mais fechadinho do que o ponto V. É uma dica aí pra vocês, tá? Terminadas essa carreira, a gente fez 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, a gente acabou com 24 pontos baixos. Agora, a próxima carreira vai ser de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e 3. No próximo, a gente vai fazer o aumento. Eu vou fazer isso por toda a volta, tá? 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai acabar essa carreira com 30 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e eu já volto pra gente continuar. Feito, então, a carreira de 3 pontos baixos e um aumento, agora a gente vai pra próxima carreira, com 4 pontos baixos e um aumento, repetir por 6 vezes, e a gente vai acabar com 36 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. No próximo, o aumento. Tá? Vamos repetir esse mesmo processo 6 vezes por toda a volta. Vamos terminar com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira, faça a sua carreira aí também, e a gente já se encontra. Pronto, ó, cheguei então no final da minha carreira de 4 pontos baixos e um aumento, acabamos com 36 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai trocar de cor. Você vai fazer o seguinte, ó, tira a agulha do seu fio, puxa esse fiozinho e deixa as 2 laçadinhas aqui, ó, tá vendo? Essas 2 laçadinhas aqui, tá? Agora, você pega o fio azul, ou o que você estiver usando, né? E laça, pega o fio, ó, esse fio que tá vindo do novelo, e aí a gente deixa um pedaço pra baixo pra tá arrematando, não precisa ser tanto também. Aqui. E aí, a gente finaliza o ponto com o fio azul. Agora, essa carreira a gente vai fazer em blow, ou pegando só a alcinha de dentro do ponto, ó. Tá vendo que ela tem 2 alcinhas? A gente vai pegar só a alcinha de fora. Esse aqui é o primeiro ponto, ó. Então, a gente vem aqui, ó. Só que agora eu vou trabalhar o ponto square, ou ponto X. Ó, venho aqui, faço ponto baixo. Venho aqui, faço ponto baixo. Venho, faço ponto baixo. Agora, é só ponto baixo, tá? Antes de continuar, eu vou dar uma arrematada aqui nesse fio, que é fazer 2 nozinhos, né? Eu faço 2 nozinhos, não aperta muito, senão teu ponto vai ficar apertado. Mas também não deixa muito frouxo, senão o teu ponto vai ficar frouxo. É assim mesmo. Tem que achar o ponto ali da mão, tá? Vamos cortar agora o fio glow, que a gente já terminou de usar ele. Vamos deixar pro ladinho. Agora, a gente não precisa mais marcar a carreira, porque a própria troca de cor já marca o início de carreira, tá? E aí, agora, você vai trabalhar uma carreira assim, ó, só pegando a perninha de trás do ponto. Essa carreira todinha vai ser assim, tá bom? Só ponto sobre ponto, não tem mais aumentos, e também só na partezinha de trás do ponto. Vou terminar essa carreira aqui e eu já volto. Chegando no final aqui da minha carreira, tô com o meu último ponto aqui, ó, meu último ponto baixo, e pronto, tá? Dessa forma. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras retas, tá? Só que agora, a gente vai pegar as 2 perninhas do ponto normal, ó. 4 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Agora, não tem aumento, não tem diminuição, e também a gente pega as 2 perninhas do ponto, normalmente, tá bom?
Vou fazer as minhas 4 carreiras aqui e eu já volto para nós darmos sequência no pezinho, na patinha do dinossauro. Pronto, ó, finalizei as 4 carreiras retas. Agora, a gente vai fazer aquele detalhezinho da frente do pezinho, tá? Aqui vai ficar atrás, por causa que é a troca de cores, então, a gente vai fazer aquele detalhezinho da frente. Bora lá. Para isso, a gente vai fazer, então, 10 pontos baixos. Então, vamos lá. Opa, peguei só uma parte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência, tá? Quando eu falo sequência, é repetição. A gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e uma diminuição. Aqui você cuida para fazer a diminuição, deixa sua mão bem leve para não ficar um buraquinho bem na frente do pezinho, tá? Então, faz bem leve, não precisa fazer muita atenção no ponto, para deixar bem feitinho. Vamos lá, novamente, 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo, uma diminuição. Mais uma vez, 2 pontos baixos, 1 e 2. E no próximo, uma diminuição. E agora, mais uma vez, 2 pontos baixos, 1 e 2. E uma diminuição. Vamos conferir se eu fiz 4 vezes? Vamos lá. Eu venho e olho pelas diminuições para conferir, tá? Então, tem 1, 2, 3 e 4. Fechou certinho. Agora, a gente finaliza essa carreira fazendo 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Ó, chegamos no final da carreira, tá bom? Essa carreira a gente acaba com 32 pontos baixos. Agora, vamos para a próxima. Você vai fazer 10 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, a sequência vai ser de 1 ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes. Então, vamos lá. 1 ponto baixo, no próximo, a diminuição. Se quiser fazer a outra diminuição, também pode fazer, tá? 1 ponto baixo, essa daqui, ó. Pega aqui, vem pro próximo ponto e finaliza. Pode ser essa diminuição também, não tem problema, tá? Mas como eu já fiz da outra, eu vou manter a outra. 1 ponto baixo, agora a diminuição. Novamente, 1 ponto baixo, na próxima, a diminuição. E mais uma vez, são 4 repetições, né? 1 ponto baixo, e no próximo, a diminuição. Agora, a gente finaliza a carreira com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Essa aqui a gente acabou com 28 pontos baixos, tá? Vamos para a próxima carreira, carreira de número 14. 10 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10. Agora, a gente vai fazer 4 diminuições seguidas, tá? Então, venho aqui e faço uma diminuição, só faz com bastante calma, procura deixar sempre o fiozinho bem perto, assim, ó, os três fiozinhos bem próximos um do outro, tá? Opa, escapou. Aqui. Uma, agora eu vou pra próxima. 2. 3. 4. 4 diminuições seguidas. E a gente finaliza essa carreira com 10 pontos baixos, tá? 1, 2, opa, escapou de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Finalizamos essa carreira com 24 pontos baixos, tá bom? 24 pontos baixos. A próxima carreira vai ser de repetições também, mas agora vai ser mais fácil. 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, você vai fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, e no próximo a diminuição, tá? Você vai repetir esse processo por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição, até finalizar a carreira. A gente vai acabar a carreira com 18 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira aqui e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, finalizei essa carreira com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai encher um pouquinho esse pezinho, só não vai encher muito, porque senão fica ruim pra crochetar depois, tá? Você vai encher só pra você poder segurar o pé de uma forma melhor, pra poder crochetar de uma forma melhor. Então, você coloca um pouquinho, preenche um pouquinho aí com o enchimento, o pezinho do dinossauro. Cuida na hora de preencher para não forçar muito os pontos, principalmente aqui nas diminuições, para não ficar aqueles buraquinhos, tá? E aí, agora, vou mexer um pouquinho mais aqui atrás. E agora, as próximas carreiras vão ser de iguais, tá? Carreiras iguais. A gente vai fazer 12 carreiras, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar um fiozinho... Vai pegar um fiozinho, vai colocar ele aqui para marcar o início das nossas carreiras retas, tá bom? E aí, a gente vai fazer, então, 12 aqui. Botou o fiozinho ali. E aí, a gente vai fazer 12 carreiras retas. Só pontinho sobre pontinho, tá? Pontinho sobre pontinho. Vai fazendo. E conforme você vai fazendo, se você quiser ir enchendo o pezinho, você pode ir enchendo. Se não, você deixa pra encher depois. Eu gosto de ir fazendo e ir preenchendo, tá bom? Agora, é somente assim, ó. Somente carreiras de repetições, tá? 12 pontos baixos, aliás, 18, né? 18 pontos baixos e vai fazendo assim até concluir, chegar ao final com 12 carreiras, tá? Eu vou fazer as 12 carreiras... E eu volto pra gente finalizar, que tem ainda mais uma carreira, tá? Antes de finalizar a patinha, tem mais uma carreira ainda, tá bom? Vou fazer e já volto. Finalizei, então, aqui as minhas 12 carreiras retas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras retas, tá? Agora, a nossa última carreira do pezinho vai ser de um ponto baixo, sozinho, e uma diminuição, tá? A gente vai fazer uma sequência de 6 vezes essa mesma sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Só que como o pezinho do nosso dino é articulado,
a gente vai fazer um outro detalhe depois, tá? Então, faz a sua carreira aí de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, por toda a volta, né? E aí, quando terminar, a gente volta aqui a se encontrar para fazer o nosso próximo detalhezinho, tá bom? Pronto, ó. Finalizei, então, a carreira de um ponto baixo, uma diminuição. A gente acaba com 12 pontos baixos. Podemos tirar o marcador. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a perninha dele é articulada, a gente tem que fechar essa perninha, ó. Tem que deixar ela fechadinha, tá? Porque a gente vai deixar ela móvel depois. Como é que a gente faz isso? Existem duas coisas que você precisa observar aqui na perninha antes de fechar. Duas não, três. O enchimento, tá? Ó, eu enchi até aqui, mas eu vou encher um pouquinho mais, vou botar um pouquinho mais de enchimento, tá? Não enche muito até em cima. Se for colocar, coloca um pouco menos, tá? Ó, deixei aqui um pouquinho, deixei um pouco menos, deixei com enchimento mais menos, tá bom? Agora, outra coisa que a gente tem que observar, esse meio, ó, tá vendo que a gente tem que fechar ele assim, ó, o pezinho é assim, tá vendo? Então, a nossa costura, o nosso fechamento tem que estar assim, ó. Por quê? Porque ele vai ficar na lateral aqui, ó, tá? Então, outra coisa que a gente precisa observar é se se o nosso pezinho ficou retinho assim, ó, tá bom? Dessa forma aqui, ó. O que que eu faço? Eu observo aqui atrás, ó. Eu vou olhar aqui atrás e aqui na frente, vou dobrar ele, e aqui a gente vai fazer a alteração no passo a passo aqui, ó. Porque a minha carreira, ela acabou aqui na lateral, porque como ela é circular, ela acaba, não fica reto, tá? Como que a carreira que a gente não arremata as carreiras, ela não vai ficar exatamente, ela vai ficar na diagonal, ó. Tá vendo que ela vem assim, ó? Então, o que que acontece? Às vezes, por causa da diferença de ponto, o meu ponto é mais apertado, mais frouxo que o seu. Então, você vai fazer o seguinte aí na sua casa. Você vai deixar o pezinho assim, retinho, ó. Assim, vai posicionar ele assim. Vai concluir aqui, ó, a quantidade de pontos que precisam. Esquece agora o meu, tá? Por exemplo, aqui no meu, pro pezinho dele ficar retinho assim, ó, eu tenho que fazer mais um ponto baixo aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? Mais um ponto baixo aqui. Então, eu venho. O seu pode ser que não precise nenhum, ou pode ser que precise mais de um, tá? Então, você dobra o pezinho aqui, ó, vê retinho, se ficou retinho, faz mais um ou mais dois. Nesse caso, eu vou fazer mais um, ó, porque ficou bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui no cantinho ainda um ponto, ó, ainda cabe um ponto aqui. Então, acabou que eu fiz dois, tá? 2 pontos baixos. Agora, a outra coisa que a gente vai ter que fazer, deixou retinho, ó, ficou dessa forma, bem retinho, tá? Também, se quiser o pezinho dele um pouquinho tortinho assim, ó, não tem problema, mas eu gosto de deixar assim, tá? Ó, e faz os dois no mesmo dia, lembra, né? Faz os dois no mesmo dia pra ficar o mesmo tamanho, tá? Ficou igual? Ficou retinho igual? Pronto. Agora, a gente vai fazer um pouquinho mais complicadinho o negócio aqui, mas você consegue. Vira ele assim, ó, e você vai costurar agora, você vai crochetar as duas laterais do pé junto. Essa lateral aqui e essa lateral aqui, ó, tá vendo? Esses dois ladinhos. Então, você vai pegar a sua agulha e vai pegar e vai colocar aqui, ó. Vai pegar esse lado, tá? E vai pegar o outro lado lá também, ó. Pegou os dois lados do ponto, ó. Tá vendo? E aí, você vem aqui e faz um ponto baixo. Vem aqui no próximo, pega um ponto daqui e o ponto de lá. E faz um ponto baixo. Isso aqui é só pra gente fechar essa nossa aberturinha aqui. Como a gente vai fazer pezinho articulado, tem que estar fechado, né? E vai fazendo ponto baixo até chegar no final do teu trabalho, ó. Vai fazendo ponto baixo até chegar no final. Pegando sempre os dois lados do ponto. E agora, aqui nesse último, eu não gosto de deixar assim, ó.
Então, eu venho aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Tá? Dessa forma. E aí, a gente costura, depois vai costurar esses pezinhos no nosso dinossauro, ó, dessa forma aqui. Então, agora aqui, ó, esse aqui eu deixei mais curto pra gente arrematar, a gente vai arrematar esse aqui, tá? Vou fazer como? Vou mostrar como pra vocês. Um lado você vai deixar mais comprido, que é o que você vai fazer a costura na peça. Uma das perninhas você deixa um pouco mais comprido, porque a gente vai passar de um lado pro outro, ó, tá? Então, você vai deixar um fio maior em uma das perninhas, dessa forma aqui, ó, tá bom? Na outra perninha, você vai arrematar esse fio, você vai esconder, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Pega uma agulha de tapeceiro, passa o fio, não precisava ter deixado tão comprido também, né? Era só pra arrematar. Aqui. E aí, agora, a gente vai esconder esse fio pra dentro da peça. Pega aqui, ó, passa por dentro, pega alguma parte de algum ponto aqui, ó. E passa pra dentro desse trabalho que você fez. Assim. Tá bom? Agora, dá um nozinho, tanto faz desse lado, do outro lado, não tem problema. Ó, criou uma argolinha aqui, ó, passa por dentro da argolinha. Opa, passei pro lado errado. Passa por dentro da argolinha aqui, ó. Tá? E aperta esse nozinho. Agora, esconde lá pra dentro. Se quiser fazer mais de um, pode fazer, tá? Se não, tá bom assim. Pronto. Ó, escondi o nozinho, escondi o fio, corto esse que sobrou. E aí, você vai fazer 2 pezinhos, um você vai arrematar dessa forma e o outro você vai deixar assim, pra nós podermos costurar esses pezinhos no nosso dinossauro, tá bom? Vamos começar agora, então, o rabo do dinossauro. A gente vai começar agora com um anel mágico, só que dessa vez a gente vai trabalhar somente 4 pontos baixos dentro desse anel, tá? Então, vamos lá. 1, 2, opa, 3 e 4, tá? Vamos fechar esse anel mágico e agora a gente vai trabalhar 4 aumentos, tá bom? Então, você vai fazer aqui 4 aumentos, um aumento para cada pontinho de base que você fez da carreira anterior. Então, vem aqui, ó, no primeiro, e já começa fazendo o aumento, tá? Eu vou fazer aqui os 4 aumentos e eu já volto pra gente continuar a próxima carreira, tá? Aqui é só ir fazendo 2 pontos baixos dentro de cada pontinho de base. É um pouquinho mais complicadinho de fazer essa primeira carreira, por causa que é só 4 pontos, né? Então, por isso que é um pouquinho mais complicadinho. Deixa eu fazer aqui com vocês, não vou cortar, não. Deixa eu gravar aqui, que eu acho que fica mais fácil pra vocês verem. Só vou conferir porque eu acabei não contando, mas acho que tem mais uma aqui, ó. Tem que fazer mais um aumento aqui. Vamos lá. Mais um aumento aqui, ó. Ele vai ficar do avesso, mas depois a gente consegue arrumar, tá? Ó. Fecha bem o anel mágico. E aí, depois você vem apertando ele assim, ó, que ele vai endireitando, ó, tá? Dá uma apertadinha, uma giradinha assim, ó, que aí ele vai se ajeitando aqui, fica mais fácil, tá bom? Agora, a nossa próxima carreira é de 8 pontos baixos. Você só vai fazer um pontinho para cada pontinho de base. Se você quiser usar o marcador, usa ou conta. Eu acho muito chato de deixar o marcador aqui, então, eu conto, tá? Eu vou contando. 1, 2. Vou fazer aqui os 8 pontos baixos e eu já volto, tá?
Pronto, ó, fiz aqui os 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Aqui eu já vou colocar, porque fica mais chatinho de ficar procurando o primeiro ponto. Então, vou colocar o marcador. Vou fazer um ponto baixo, sozinho. E no próximo, eu vou fazer o aumento, tá? Vou fazer esse processo por toda a volta, de um ponto baixo e um aumento. Vão dar 4 repetições. Vou fazer aqui e eu já volto para continuar. Pronto, ó, vou esconder esse fiozinho aqui, porque a minha calopsita resolveu conversar agora. Fred, silêncio. Aqui, ó, a gente vai esconder esse fio aqui pra dentro pra ficar mais fácil. Ele ficou muito comprido, mas deixa assim, não tem problema. Agora, a gente acabou essa carreira com 12 pontos baixos, tá? Com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer, na próxima carreira, 12 pontos baixos, tá? Então, você só faz aí 12 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e esperar o Fredzinho aqui se acalmar. E aí, eu já volto também para continuar gravando. Finalizei aqui os meus 12 pontos baixos. Vou usar um outro fiozinho agora pra gente fazer as marcações de carreira, tá? Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Aí, a gente vem aqui, ó, faz 1 e 2. 2 pontos baixos sozinhos e no próximo o aumento. É mais complicadinho trabalhar nesse início da cauda, mas depois vai facilitar um pouquinho, tá? A gente vai fazer esse processo de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? A gente vai acabar essa carreira com 16 pontos baixos, tá? 16 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a carreira de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quando eu terminar, eu volto aqui pra gente fazer as próximas carreiras. Pronto, terminei a carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer uma carreira de 16 pontos baixos, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, não tem mais aumento nessa carreira aqui, tá bom? Vou fazer aqui os 16 pontos baixos e eu volto pra gente continuar nas próximas carreiras. Pronto, fiz a minha carreira de 16 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Deixa eu explicar pra vocês. A gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, como a gente tá fazendo ali, né? A gente fez um ponto baixo e um aumento por toda a volta, depois a gente fez uma carreira reta. Depois, a gente trabalhou 2 pontos baixos e um aumento e uma carreira reta. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vai trabalhar 2 carreiras retas. Depois, 4 pontos baixos e um aumento e 2 carreiras retas. Depois, 5 pontos baixos e um aumento e mais 2 carreiras retas. Depois, 6 pontos baixos e um aumento, 2 carreiras retas, 7 pontos baixos e um aumento e mais 2 carreiras retas. Então, vai ser sempre assim daqui pra frente, tá? 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizou a 3 pontos baixos e um aumento, faz 2 carreiras retas, tá? Vai dar 20 pontos baixos. Nessa carreira que a gente vai finalizar aqui, vai dar 20 pontos baixos. E você vai fazer 2 carreiras de 20 pontos baixos cada carreira. Finalizou, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, vai dar 24 pontos baixos. Terminou, faz 2 carreiras retas, cada carreira de 24 pontos baixos. E você vai fazendo assim sucessivamente, até chegar em 7 pontos baixos e um aumento. Não precisa gravar, porque vai ser repetição, tá? Vai ficar igual. Então, você vai fazendo dessa mesma forma até chegar 7 pontos baixos e um aumento, e vai terminar fazendo 2 carreiras retas, tá? A gente vai acabar, a última carreira de aumento vai ter 36 pontos baixos, tá? Chegando em 7 pontos baixos e um aumento, vai ter 36 pontos baixos em cada carreira. Você vai fazer mais 2 carreiras de 36 pontos baixos cada carreira. Lembrando,
Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários bem certinho qual é a dúvida que eu vou retornar para vocês, tá bom? Vou concluir aqui, vou fazer até chegar aos 7 pontos baixos e um aumento, as duas últimas carreiras retas. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar, tá bom? Pronto, ó, cheguei no final, então, do rabinho do nosso dinossauro e ele ficou assim, ó, tá bom? Fui fazendo, então, conforme eu expliquei ali no vídeo, né? Cheguei aqui no final, então, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E a gente vai encher um pouco esse rabinho, não precisa encher muito, até o final aqui. Aqui a gente vai deixar um pedaço de fio para costura, lembrando que a gente tem que costurar toda essa parte aqui, então dá para deixar um fio um pouquinho maior, tá bom? Vamos puxar esse fio para fora, a gente já pode tirar a marcação, e aqui a gente vai encher. Aqui, ó, uma dica importante é encher bem a pontinha do rabo ali do dinossauro, tá? Então, você pode vir aqui com o dedo ou com uma coisa mais fina, assim, tipo a ponta de uma caneta, ó. Claro, com a tampa, né, gente? E vai empurrando pra ele ficar compacto ali no rabinho, bem na ponta do rabinho ali, sabe, ó? Vai compactando ele, vai comprimindo ele, só não aperta muito pra não abrir os pontos. Pra também essa ponta aqui também não ficar vazia, ó. Aí, você vai comprimindo ele lá embaixo, assim, ó. Vai empurrando ele até ele ficar comprimidinho ali, ó. Tá? Feito isso, agora a gente só enche normalmente, como a gente faz com as outras peças. Só não enche até o final, porque depois, na hora de costurar, vai ficar um pouco chatinho. Tá? E aí, é isso. O que dá pra fazer é encher um pouquinho, e aí, quando for costurar, conforme for costurando, vai colocando um pouquinho mais de enchimento. Deixa eu ver aqui, se eu fizer uma bolinha aqui, como é que vai ficar isso aqui. Comprimir na mão primeiro. Vamos ver. Não deu muito certo, não. A gente vai enchendo conforme for costurando. Vou deixar assim, depois, quando eu for costurar, eu encho mais. Só não pode esquecer de encher, né? Certo? Então, essa foi a aula do rabinho do nosso dinossauro. Pronto, agora vamos começar a fazer os espinhos do dinossauro. A gente vai estar usando o Amigurumi Glow, que é aquele que brilha no escuro, tá bom? E eu vou fazer um total de 8 espinhos, mas o que eu te sugiro a fazer? Você pode medir, tá? O que eu fiz? No meu deu 8 espinhos. Eu medi aqui, no primeiro que eu fiz, né, medi a quantidade. Eu fiz uma quantidade, posicionei mais ou menos aqui o corpinho e o rabo, tá? Pra gente não fazer muitos espinhos e acabar sobrando e desperdiçando o fio. Então, antes de você fazer, o bom é você posicionar aqui o espinho, mais ou menos, ó. Faz um e vai imaginando onde que vai, ó. 2, 3... 4, 5, 6, entendeu? 7. Aí, você vai posicionando mais ou menos aqui, ó. Ele tem que ficar sentado, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Aí, você vai posicionando aqui, imaginando mais ou menos, ó. Aqui vai 2. Aqui no rabinho vai 2, tá? Aqui no corpinho vai mais 2. Então, são 4. Aqui, tá? Aqui, 5, 6, 7 e 8. Foi assim que eu fiz, tá bom? Então, faz um e alfineta aí as peças, ou faz como eu fiz aqui, só posiciona mais ou menos como que você acha que vai ficar, tá? Não vai fazer o dinossauro com o rabinho um pouquinho muito pra baixo, senão ele vai ficar pra frente. E também não muito pra cima, senão vai ficar deitado, tá? Então, posiciona mais ou menos aí onde você imagina que vai ficar o rabinho e conta os espinhos antes de fazer uma quantidade, tá bom? Mas eu sugiro 8 espinhos, tá? Vou fazer aqui um com vocês, depois eu vou fazer os outros. Esse aqui não tem problema se você não fizer todos no mesmo dia, não tem problema se não ficar
o mesmo tamanho, porque é espinho, então não tem necessidade de ficar exatamente igual todos os 8 espinhos. Então, não precisa fazer tudo no mesmo dia. Se quiser fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, até porque ele é bem chatinho de fazer, primeiro, porque é uma peça pequena, e segundo, porque esse fio aqui, ele não desliza tão bem na agulha, tá bom? Chega de falar e vamos fazer. Anel mágico, com 5 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Não é 6, presta bastante atenção. 5, tá? Porque senão vai ficar diferente o teu espinho. 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Fecha o anel mágico. Depois você pode fechar um pouco melhor, tá? E agora a gente vai trabalhar nesse próximo ponto. Quiser marcar, pode marcar aqui, tá? Mas vamos lá. Nesse próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento. Já é a segunda carreira essa, tá? Um aumento. Aqui. Um pouquinho mais chatinho de fazer, né? Um ponto baixo no próximo. Mais uma vez, um aumento. Ele vai ficar do avesso, mas depois a gente arruma, tá? E no próximo, um ponto baixo. Agora, no último pontinho, a gente vai trabalhar um aumento, nesse último ponto da carreira aqui. A gente vai acabar essa carreira com 8 pontos baixos, tá? Aí, aquele mesmo esqueminha do rabinho, a gente abre aqui, ó, dá uma viradinha aqui no crochê, dá uma apertadinha. Tá passando um caminhão aqui na rua. Dá uma apertadinha assim, ó, e vai girando que ele vai ficando do direito, tá? Agora aqui a gente puxa esse anel mágico, fecha um pouquinho mais o anel mágico. E vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Aqui. Próxima carreira. Quer botar marcação? Pode colocar, tá? Eu vou colocar aqui o fiozinho do anel mágico, pra gente não se perder. Pronto, vou trabalhar aqui um ponto baixo nesse próximo ponto aqui, no primeiro ponto da carreira, tá? No próximo, o aumento. Pode fazer com calma, não precisa ter pressa, tá bom? Um aumento. No próximo, a gente vai fazer um e mais um, sozinhos, 2 pontos sozinhos. No próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento. Novamente, um ponto sozinho e mais um ponto sozinho. E no último ponto da carreira, a gente trabalha o aumento. Ó, meio que ele vai se desvirando de novo, ó, tá? Mas não tem problema, a gente pega e ajeita esse crochê. Dá uma apertadinha nele assim, ó, que ele vai se ajeitando, indo pro lugar, tá? Vamos, então, para a próxima carreira. A gente acaba essa carreira com 11 pontos baixos, tá? Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer 11 pontos baixos. Agora, é só pontinho sobre pontinho, tá? Vamos lá. 1. Cadê aqui? 2. 3. 4. Opa.
Escapou ali o fio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por último 11, tá? 11 pontos baixos. Opa! Aqui, vamos ajeitar de novo. Aqui, cada carreirinha que você for fazer tem que ajeitar, tá bom? Pra não ficar torto. Pronto. Agora, a próxima carreira. Vamos pra próxima. Vamos fazer 3 pontos baixos seguidos, tá? 1, 2 e 3. No próximo, a gente vai trabalhar um aumento. Pronto. 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, o aumento. Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos sozinhos. 1, carro do gás passando. 2. E no próximo, o aumento, que é o último ponto da carreira. A gente acaba essa carreira aqui, a gente vai acabar com 14 pontos baixos, tá bom? Agora, a última carreira do espinho são 14 pontos baixos. Você vai fazer 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? 14 pontos baixos seguidos, tá bom? Agora, vamos tirar esse fiozinho que a gente usou para marcar o início das carreiras. Tirei, então, o fiozinho, né? Que a gente tava marcando o início das carreiras. A gente vem aqui no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo, tá bom? Um ponto baixíssimo. Deixa um pedaço de fio para costura, lembrando que a gente vai costurar aqui, né, essa parte aqui. Então, você deixa aí um pedaço, não deixa muito pequeno, porque senão fica ruim de costurar, mas também não precisa deixar muito grande, senão vai desperdiçar, tá? Eu acho que aqui tem o quê? Deixa eu ver aqui mais ou menos, acho que é uns 20 centímetros. Não, deixei uns 30 centímetros, tá? 30, 35 centímetros de fio para costurar. Eu não gosto de deixar muito curto, porque senão depois dá muito trabalho na hora de costurar a peça, tá? Ainda mais essas peças pequenininhas. Então, deixa aí uma média de 25, 30 centímetros de fio, tá bom? E aí, você vai ver certinho qual é a quantidade de espinhos que você precisa. E aí, você faça aí certinho as quantidades. Eu fiz 8, tá? 8 espinhos para costurar no nosso dinossauro. Então, é isso aí. Essa foi a aula dos espinhos do nosso dinossauro. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.